Hoje vamos dar uma olhada nesse cabo de guerra que acontece dentro da gente, sabe? Aquele conflito entre o que a gente planeja fazer e o que a gente de fato acaba fazendo. Essa é a grande questão, né? Quem nunca se sentiu assim, como se existisse uma força interna que nos puxa na direção totalmente contrária dos nossos planos. É uma experiência que quase todo mundo conhece e que frustra bastante. E aqui está o ponto principal. A resposta para isso não é simplesmente ter mais força de vontade. O que a gente experimenta é, na verdade, uma característica fundamental da forma como a nossa mente funciona. É uma questão de estrutura, não de fraqueza. Para a gente entender essa estrutura, a gente precisa olhar para duas forças que estão sempre nesse cabo de guerra dentro de nós: a vontade consciente e o desejo inconsciente. E aqui a gente vê esse conflito bem de perto. De um lado tem a vontade consciente, que é a nossa parte lógica, aquela que planeja tudo. Do outro, o desejo inconsciente, que é uma força moldada pela nossa história, pelas nossas emoções que não foram bem resolvidas. Ele age por baixo dos panos, sabe? Muitas vezes em silêncio. Então, a vontade consciente é tipo o capitão no comando do navio. É aquela voz que diz que quer um relacionamento saudável, que quer estabilidade, que quer uma mudança de vida. Ela funciona no nível da razão, onde tudo parece fazer sentido e ela tenta manter o controle. Mas, debaixo do convés, onde o capitão está, existe a correnteza, que é o desejo inconsciente. Ele não entende de lógica nem de planos para o futuro. Ele é feito de marcas, sabe, de afetos que nunca foram elaborados, de dores que não deram para processar e que continuam ali atuando quietinhas. Isso nos leva a uma questão central. Se o desejo inconsciente não é lógico, por que ele faz a gente repetir os mesmos padrões? Vamos entender como é que isso se constrói. Olha, esse aqui é o princípio que muda tudo. A principal motivação do nosso inconsciente não é nos fazer felizes ou bem-sucedidos. A missão dele é uma só: aliviar a tensão interna o mais rápido possível. E aí vem a consequência dessa busca. Qual o jeito mais rápido e eficiente de reduzir uma tensão? Voltar para um caminho que já se conhece, o familiar. Mesmo que esse lugar familiar seja um lugar de dor, o desconforto de uma situação nova gera mais tensão do que o sofrimento de um padrão que já é conhecido. É por isso que a gente repete. E é assim que o ciclo se fecha. Primeiro, alguma situação gera uma tensão interna. Aí, para buscar um alívio rápido, a mente não vai inovar. Ela pega um atalho, um padrão emocional antigo e familiar. Quando esse padrão é ativado, o ciclo se completa, e esse caminho fica ainda mais forte para a próxima vez. Então, o que acontece quando a vontade consciente, com todos os seus planos lógicos, bate de frente com essa lógica da repetição do desejo inconsciente? O resultado é um impasse. A vontade consciente empurra para frente na direção da mudança, mas o desejo inconsciente, que está buscando a segurança daquilo que ele já conhece, puxa para trás, para repetição, dá aquela sensação de tentar avançar com o freio de mão puxado. E é muito importante entender isso, sabe? A culpa, a frustração, aquela sensação de fracasso que a gente sente, isso não vem de uma falha de caráter. É simplesmente a experiência de estar preso nesse mecanismo de repetição. Esse desejo inconsciente, ele não aparece de forma clara. Ele aparece como sintoma. É a ansiedade que surge do nada, a autossabotagem bem na hora de conseguir alguma coisa, a sensação de estar sempre preso nos mesmos tipos de relacionamento. Esses são os sinais de que esse conflito está rolando. Ok, então se a força de vontade não é a resposta, qual é o caminho para sair desse ciclo? Vamos ver como é que essa mudança pode começar. A primeira coisa a entender é que tentar forçar a mudança é como gritar com a correnteza para ela mudar de direção. Não adianta, só cansa. E, na verdade, só aumenta a tensão interna. A mudança de verdade não acontece pela força, mas sim pela visão. Ela acontece quando a gente começa a jogar uma luz nesse padrão. Ver o que nos move, perceber o que repetimos, entender o que em nós ainda está preso lá no passado. E o ponto crucial é este. No momento em que um padrão inconsciente se torna consciente, ele perde o poder de nos guiar no automático. A correnteza continua ali, mas agora a gente consegue enxergá-la. E quando a gente enxerga, a gente para de ser arrastado e começa de verdade a escolher nosso caminho. E essa talvez seja a perspectiva mais transformadora de todas. Aquela luta constante pode não ser um sinal de falta de disciplina, mas sim um sinal de que estamos tentando forçar uma vida que uma parte ferida de nós ainda não está pronta para viver. Enquanto essa ferida não for vista e cuidada, o ciclo continua. Mas quando a gente olha para ela, a repetição perde a força e a consciência começa. A questão que fica é: o que será que nasce nesse novo espaço de escolha?